a minha escolha foi uma coisa natural, porque eu sempre tive mais atração pelas coisas científicas, matemática. Eu sempre me encaminhava mais para esse universo aí, tá certo? Então isso desde criança mesmo, na idade mais remota que eu possa lembrar, o meu atrativo maior é por essa linha. E na época que eu fazia, digamos, colégio e tal, existia aquela coisa de, parece que o mundo da época se dividia em 3 profissões, né? Direito, medicina e engenharia. Aí depois vinham as coisas correlatas, tá certo? Mas havia esse foco em uma das 3, que mais ou menos também dá uma primeira seleção de uma certa forma, né? Aí, quer dizer, então esse meu interesse que tinha mais pelas coisas de natureza científica e matemática, enfim, ciências, essa coisa, fui atraído por isso. E depois os fatos que ocorreram, as oportunidades que tive, né, naturalmente procuradas de uma certa forma, outras me chegavam espontaneamente, um espontaneamente que não era tanto assim, né, que certamente as características da pessoa atrai, né, essas situações. Aí as oportunidades que eu tive sempre foram maiores, né, conviver com pessoas importantes da área. Quer dizer, com o tempo eu foi se fortalecendo cada vez mais uma tendência de fazer as coisas sob o ponto de vista acadêmico e sob o ponto de vista profissional. E ao longo do tempo eu consegui fazer uma mesclagem dessas 2 coisas. Então, quer dizer, logo que eu terminei o curso de engenharia, então eu tive a oportunidade de trabalhar como estagiário no escritório de um professor que era das que eu mais admirava profissionalmente, né? E com isso tive muitas oportunidades interessantes, tá certo? Depois eu terminei gostando daquilo, quer dizer, daquele caminho, e aprofundei esse caminho. Na área de estruturas, não é isso? Na área de estruturas, perfeito. Fala um pouquinho sobre essa experiência na área de estruturas. Na área de estruturas, quando, quer dizer, mais experiências mais remotas, né, quer dizer assim, práticas, né, de projetos, fazer trabalho de engenharia, desde aquela época a gente trabalhou muito em áreas as mais diversas, quer dizer, na área de edificações, na área de pontes, que é um tipo de obra especializada, né? Fiz muito projeto de pontes, que eles trabalhavam também bastante com pontes. E obras diversas, de obras de hidráulicas. Por exemplo, dessa época, final dos anos 60, por exemplo, teve uma obra que eu trabalhei nela, quer dizer, trabalhando em equipe, né, pelo um professor que eu estagiava com ele, foi o edifício sede da Sudene. O edifício sede da Sudene, ele foi construído para abrigar toda a estrutura que a Sudene tinha na época que vivia no auge, né? Então tinha bastante situação na região Nordeste e com isso ele tinha uma estrutura muito forte. É um edifício com 13 andares, tá certo? E 13 andares, tem mais 2 outros, um térreo e um térreo e um subsolo, daria um total de 15 nesse aspecto. E é um edifício grande, na época era um dos maiores prédios da América Latina, né? Quer dizer, ele tem um comprimento de 280 metros, ele tem uma forma de um S em projeção, né? E comprimento de 280 metros, etc. E construído em cima de um solo muito complexo, tá certo? Quer dizer, aquela região dali, daquela área, pega ali por cidade universitária, se estende pelo Jiquiá, Chester, etc. É uma área complexa, até Caxangá também do outro lado.
Aquilo é uma região de solos bastante sofisticados para trabalho, que é solos argilosos. Aí tem uma série de características interessantes, como problema de engenharia. E era o professor Amário Pereira, tá certo? Então com ele, quer dizer, no tempo de estudante, primeiros anos de profissional, eu tive contato e era um tipo de profissional e pesquisador, tá certo? Que eu, naturalmente, aquilo que a gente acha que é o caminho, tá certo, a seguir. Então daí eu trilhei. Quando eu terminei o curso, eu, digamos, fui trabalhar no DR de Pernambuco, porque tinha, naturalmente, era um local que era na época bastante, digamos, bastante respeitado, né? Era uma verdadeira escola paralela de engenharia, digamos assim, nessa área de estradas e de estruturas também. Então fui trabalhar lá, mas comecei, digamos, no mês de março seguinte, em dezembro, comecei no mês de março seguinte, mas teve a oportunidade de trabalhar na Universidade Católica de Pernambuco. Comecei por lá em março, já no mês de agosto, aquilo que a gente procura termina. Isso, exatamente. Porque, digamos, eu quando fazia engenharia, fazia também instituto de matemática, quer dizer, paralelo, mais para a área de pesquisa. E devido a essas atividades, foi criado um novo curso na Universidade Católica, o curso de Estatística. Eles precisavam de professores e eu fui indicado. Quer dizer, aí tem aquela coisa, né? Quer dizer, a engenharia ela participa de praticamente todas as questões sociais, quer dizer, relacionadas com a sociedade, né? Você tem problemas ligados, digamos, saneamento básico, né? Isso quer dizer, quem dá a solução dessas coisas é a engenharia, né? Enfim, quer dizer, problemas hoje ligados à questão ambiental, que é uma das grandes preocupações, tá certo? É um papel, aí é multidisciplinar, mas a engenharia tem uma forte contribuição a dar, né? Todos os métodos que envolvem essas questões, a engenharia participa.